Boa noite, meus amigos gloriosos de todo o Brasil. Ai, peraí que tá coçando aqui. Gente, já são quase 1 hora da manhã, meia-noite e 48. Não sei se vai dar pra vocês ver aqui. Mas o jogo já acabou, tem cerca de quase 2 horas, né? O jogo acabou 11 horas da noite. E jogo esse horário é realmente, assim, pra quebrar o ser humano, porque é cansativo demais, tá? Fui com a minha família e tudo mais, enfim, aquele rolê de sempre que vocês já sabem, né? Depois passei pra comer alguma coisa, obviamente, tava com estômago vazio. Mas enfim, tô aqui pra falar um pouco sobre esse jogo maravilhoso. É importantíssimo vencer, gente. E assim, é basicamente tá em crise, chama o Fluminense, né? Já são 8 vitórias seguidas. 8 vitórias seguidas e 3 anos que o Botafogo não sabe o que é perder para o Fluminense. E assim, a... eles eram os favoritos, não os favoritos porque tinham o melhor time, mas os favoritos porque eles vinham de uma sequência muito boa, apesar dos últimos 2 empates. Eles vinham aí de 4 vitórias, se eu não me engano, com o Renato Gaúcho, e estavam buscando a sequência aí no Campeonato Brasileiro. Eles estavam à nossa frente no Campeonato Brasileiro, não sei como é que tá agora, eu acho que acredito que ainda estejam à frente. Mas assim, vitória importante para acalmar os ânimos, assim, meus ânimos também. Não é que agora esteja tudo bem, gente. Não está tudo bem, ainda tem muita coisa a ser melhorada, mas sentimento de felicidade é muito bom quando a gente vai para o estádio, quando a gente vê um jogo de futebol e a gente sai satisfeito com aquilo que a gente viu em campo. Assim, o resultado ele é consequência do que um time constrói dentro de campo. E o que o Botafogo construiu hoje dentro de campo, ele ia tender para o caminho da vitória. Obviamente que uma derrota ela poderia acontecer, o empate ele poderia acontecer também. Isso são coisas naturais do futebol. Futebol não é uma ciência exata, mas dentro do que o Botafogo construiu em campo hoje, tendia, obviamente, a vitória do Botafogo, coisa que aconteceu hoje, 2-0. E assim, foi um 2-0 que foi um pouco mentiroso. Ah, por que, Daniel? Deveria ser 1-0? Não, deveria ser mais. No primeiro tempo, o Botafogo teve oportunidade de fazer 1, 2, 3 gols com muita tranquilidade. Só o Igor Jesus ele se finalizou 2 vezes com perigo. Teve 2 finalizações com muito perigo também do Matheus Martins. E teve o gol do Vitinho, que deu a vitória na primeira etapa para o Botafogo. No segundo tempo, o Botafogo voltou um pouco desligado, bem da verdade, mas ainda assim muito longe de correr perigo de resultado, qualquer outra coisa. Teve uma ótima defesa do John, teve uma bola na trave numa cobrança de falta do John Arias, mas pelo outro lado o Botafogo também teve algumas escapadas com o Marlon Freitas pela direita, teve algumas do Arthur também, teve a cobrança de falta do Savarino, e o Savarino, ele mesmo, nosso querido 10, nosso Savalizo, deu números finais a essa partida, fazendo gol ali no último minuto. Depois ele tirou a camisa e ia lá na torcida do Fluminense, mas foi contido ali pelos seus companheiros para mostrar a camisa 10 de Savalizo, o segundo gol do Botafogo. E assim, importante para dar talvez não uma segurança, mas uma tranquilidade para o trabalho do Renato Paiva. Hoje o time jogou muito bem, um time completamente diferente daquilo que a gente estava vendo no que diz respeito ao ataque. Hoje ele entrou com 2 atacantes, eu acho que seria uma escalação que ele já poderia ter testado antes. Por quê, gente? Eu fico Savalizo, aí é foda. O Savarino ele sente muito a falta de ter alguém construindo jogadas com ele. E hoje claramente deu para ver o Igor Jesus saindo muito mais da área e fazendo esse papel também de armador, de construtor de jogadas, se tem esse nome ou não. Saía muito e o Mastriano ele ficou um pouco mais preso. Então o Botafogo no meio campo e na construção ficou muito melhor. Acho que deu até um nó na cabeça do Renato Gaúcho, um nó tático do Renato Paiva, do Renato Gaúcho. E deu muito certo, o Botafogo conseguiu construir jogadas interessantíssimas. Teve uma jogada que por pouco, ainda teve essa do Igor Jesus de cabeça, que a bola não entrou, bateu na trave, foi uma jogada absurda do Botafogo. Mas assim, gostei do que vi. A escalação no começo me deu um pouco assim de
estranheza, mas em prática deu muito certo. O Botafogo dominou todas as ações do primeiro tempo, no segundo tempo ficou um pouco mais contido, mas assim, bom trabalho hoje do Renato Paiva. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Ainda acho que o trabalho dele é um trabalho muito ruim, perto do que ele, da mão de obra que ele tem, dos jogadores que ele tem. E assim, que esse resultado hoje, e principalmente o desempenho de hoje, dê tranquilidade para ele poder trabalhar durante a semana, para ele voltar aí a ter esse desempenho novamente, que é o que a gente espera de um atual campeão da Libertadores, de um atual campeão brasileiro. Mas é isso, gente. Vitória, muito bom vencer, principalmente Fluminense. Depois que eles fizeram aquela faixazinha lá, mequetrefe, disseram que o destino era fracassar, vendidos e tudo mais. Depois disso, eles nunca mais venceram a gente. E hoje a torcida do Botafogo estendeu a placa lá. 1, 2, 3 anos sem vencer ou sem perder, sei lá. Seu destino é perder, alguma coisa assim em relação ao Fluminense. E assim, por enquanto dá para contar nas mãos. Depois vai ficar muito difícil. Já são 8 vitórias seguidas. Eu não lembro de um clássico com tamanha assim, discrepância nos últimos anos. Não lembro. Com o Fluminense, tá tudo dominado, gente. Mas é isso. Eu agradeço a todo mundo que assiste. Me segue no canal Glorioso. Tô fazendo uma campanha muito bacana lá. Muito interessante também. E é isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se for sua primeira vez aqui, deixa o like, é muito importante. E 8 vitórias. 8 vitórias, Fluminense, 8. Corre atrás. Valeu, gente. Um grande abraço, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Valeu.